Eu recebo aqui no estúdio o Marcos Reis, que é especialista em segurança aérea, e vai conversar com a gente aí sobre esse assunto, porque todo mundo que anda de avião, tá bom? Todo mundo que anda de avião está preocupado. Tá preocupado. Ontem, por exemplo, ouvia uma estação de rádio em que o cara falou assim: eu não vou andar mais de avião. Eu tenho que andar toda semana. Então, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? E ouvi também um comentário do Joel Betting, muito inteligente. Nos Estados Unidos, morrem muito mais pessoas picadas por abelhas do que vítimas de acidente aéreo. Quer dizer, dá para você notar que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo mesmo, né? Marcos, me diga o seguinte: foram encontrados os destroços em 2 pontos do oceano, distantes 80 quilômetros, né? Isso significa que pode ter havido uma explosão. Antes nós temos que primeiro confirmar se aqueles destroços são dessa aeronave. Isso. Em sendo dessa aeronave, por enquanto só podemos falar sobre hipóteses, e em sendo dessa aeronave, 80 quilômetros de distância, pode ter havido uma explosão? Eu acho que não. Acho que mesmo você encontrando os destroços, ainda vai ser muito prematuro você colocar qualquer relação com relação à explosão, né? Mas antes eu queria só falar e tranquilizar a população brasileira, e principalmente aquelas pessoas que utilizam o transporte aéreo no Brasil. Nós fomos auditados agora pela Organização Internacional de Aviação Civil. O Brasil passou por uma séria auditoria em função do caos aéreo que aconteceu em 2006 e 2007, e a nossa segurança de voo, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi colocado como um dos melhores do mundo. O nosso. Um dos melhores do mundo? Um dos melhores do mundo. Nós estamos no top da linha da segurança de voo, do treinamento, da formação e da manutenção da segurança de voo, né? Então, nesse aspecto, o usuário do transporte aéreo ele pode ficar tranquilo. Quer dizer, realmente foi um acidente inesperado, com uma aeronave ponta de linha, de top de tecnologia, e que realmente vai ter que se investigar muito até se descobrir a causa desse acidente, mas eu não acredito numa explosão, não. Marcos, eu conversava ontem com um comandante amigo meu, e procurando saber mais detalhes, ele me disse o seguinte: Wagner, esse A330, se houvesse uma pane elétrica, parou de funcionar tudo, ele tem um dispositivo que automaticamente entra um gerador e entra um outro circuito igualzinho àquele que deu a pane. Para você ter ideia, abre um ventiladorzinho lá na frente do avião que alimenta uma ventoinha. Essa ventoinha alimenta uma barra elétrica de emergência e vai manter dentro da cabine alguns instrumentos essenciais ao voo e alguns sistemas em funcionamento para a pilotagem da aeronave. Agora, o local da provável queda é muito profundo, né? Ele tem entre 6 a 8 quilômetros de profundidade. Como resgatar a caixa preta numa situação dessa? Que país tem submarinos que possam descer tão fundo? Eu acho que quem vai ter que ter essa tecnologia são os Estados Unidos, né? Estados Unidos. Mas eu prefiro primeiro esgotar todas as possibilidades que a Marinha Brasileira tem, a própria Marinha Francesa, que são as diretamente envolvidas no acidente, para depois partir para um pedido de ajuda internacional. Está todo mundo levando em consideração e falando muito nessa questão da pane elétrica, né? Mas esse avião, pela característica dele, pelo nível que ele estava voando, e fez um comentário que, se não me engano, esse avião teria emitido um sinal de alerta de pane elétrica e uma despressurização. Nessa despressurização, o que significa despressurização? Ele está perdendo lá em cima as condições atmosféricas para o ser humano respirar. Então ele tem que entrar numa descida de emergência. Nessa descida de emergência, ele pode ter encontrado uma linha de instabilidade, de nuvens cumuliformes, e a partir daí sim se desintegrado. Aí no famoso CB. Porque ali naquela região, perto da linha do Equador, né?
Ali do Equador. Ali você voa normalmente a 10 quilômetros de altitude, não é isso? Sim, mais ou menos. Ele estava a 11 mil metros, tá? Mais ou menos 33 mil pés. 33 mil pés. Mas aí a 11 mil metros, 10 mil metros, melhor dizendo, o 10 mil metros é o normal. Ele estava a 11 mil metros, quer dizer, entre aspas, estaria muito mais seguro. Mas de acordo com as formações que haviam, tinham formações até 16 mil metros, segundo informações que foram passadas para a gente. Sim. Quer dizer, aí, para que, havendo a despressurização, ele teria que dar uma descida para tentar... Ele tem que buscar a condição de sobrevida humana, né? Uhum. Então ele vai despencar lá da onde ele está numa descida de emergência, vai buscar 11 mil pés, mais ou menos. Aí ele pode ter entrado num CB. Aí ele pode ter entrado num CB. Agora, numa tentativa de pouso, vamos levar para o outro lado também, com o mar agitado, com uma tempestade, a que velocidade o avião deveria estar para tentar esse pouso de emergência com algum sucesso, pelo menos, Marco? Toda aeronave tem uma velocidade de planeio, né? E que numa descida dessa de emergência, ele vai colocar o avião nessa velocidade e vem com ele até o pouso. Se ele estava, por exemplo, a 800 km por hora, como se noticiou, 900, ele vai abaixar aí vai reduzindo até 300 km por hora e vai fazendo uma descida planada. Ao contrário do que as pessoas pensam, o avião não perde o controle pelo fato de estar sem motor, ele vem planando com controlabilidade do piloto, e aí o piloto tenta proceder um pouso de emergência, como aconteceu naquele acidente do Rio Hudson, lá nos Estados Unidos. Só que as condições eram diferentes. Nós estamos falando aqui, você estava no meio do oceano, de noite com mau tempo, né? Lá você tinha, eu não sei como estava o tempo, mas era um tapete o mar, então dá tempo de você tirar todos os passageiros. Eu fiquei muito impressionado com uma coisa que você falou, que a esperança é a última que morre, porque essa é a doutrina de segurança de voo, né? Todas aquelas pessoas que estão imbuídas naquele resgate, mesmo no subconsciente sabendo que existe uma grande possibilidade de se encontrar destroços, elas vão até o final acreditando que existe vida. Porque senão perde a função, a razão, exatamente. Eu acho também que tem que ser assim, nós temos que acreditar que pode ter acontecido, o avião, eu vou até o final crendo nisso. E o importante da segurança de voo é que agora vai ser, primeiro, quando acharem a caixa preta, só a caixa preta, vai ter mais de 900 informações do que aconteceu naquele voo. Então já vai ser, assim, eu acho que vai elucidar grande parte do acidente. Depois disso, que interpretarem, vai ser formada uma comissão mista de investigação, que vai ter governo da França, governo brasileiro, fabricante do avião, operador do avião, outras pessoas vão ser convidadas a participar dessa comissão. Em função disso, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois, vai ser emitido um laudo final do acidente. Mas qual é a função desse laudo, Wagner? A função desse laudo é exclusivamente que não se repita um outro acidente com essas características. Agora, Marcos, se o piloto perdeu o controle do avião, vamos supor que ele tenha entrado numa dessas para tentar, se houve despressurização, ele tentou a manobra para recuperar, entrou no CB, perdeu o controle do avião. Essa aeronave desceria mais ou menos a que velocidade? Não dá para... Não, você tem que vai ter que multiplicar o peso dele vezes a aceleração da gravidade. E não só o peso dele, mas o peso que ele estava a bordo também, né? Enfim. Agora, numa queda livre, então, com o avião desgovernado, o que acontece? Quando ele bate na água, ele explode... Ele se desintegra, né? Ele desintegra. Se ele tiver com muito combustível na asa, e se ele tiver tido algum centelhamento elétrico, aí sim, em função dessa falha que que a imprensa vem comentando, aí você pode ter tido um centelhamento elétrico e causado uma explosão. Pode ser, mas em função de talvez um curto-circuito, uma pane elétrica, uma coisa assim. Deixa eu ficar com você aqui para te explorar mais um pouco. Eu queria falar por telefone com o brigadeiro Mauro Gandra, ministro Mauro Gandra, ex-ministro da Aeronáutica. Boa tarde, brigadeiro Mauro Gandra. Boa tarde, ministro. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, ministro. O trabalho da Marinha e também da Aeronáutica na busca pelo avião está atendendo às normas internacionais? Como é que o senhor avalia aí o tratamento dado aos familiares e amigos dos passageiros pela companhia numa hora como essa?
ouvindo mal. Mas eu estou entendendo que você me perguntou se o trabalho da Nacional estão dentro das normas internacionais, é isso? Vamos tentar manter novamente a comunicação com o ministro Gandra, porque a ligação está ruim, ele não está ouvindo a gente bem. Agora, Marcos, uma outra coisa que me preocupa é o seguinte, porque as pessoas acham, e isso é bom, infelizmente eu dizia isso aqui, você ali balançava a cabeça, infelizmente tem que haver um desastre, tem que haver uma tragédia de qualquer tipo para que o povo se solidarize, para que todos os povos se unam num determinado objetivo, infelizmente, quando o ideal seria que não precisasse haver isso aí. Mas as pessoas também às vezes veem os tripulantes, veem os comissários, as comissárias, e muitos acham que os comissários, as comissárias de bordo são garçons e garçonetes de luxo, quando na verdade não. Eles têm uma função hiper importante porque são treinados para salvar as nossas vidas, né? Eu falo isso muito porque parece até que algumas empresas fazem questão, há pouco tempo nós tivemos alguns anúncios de descanse um pouquinho, não sei o que, não sei, para dizer o seguinte, só tem 2 meios de você voar de graça, um é acompanhando o plano de milhagem, o outro é você sendo tripulante, quer dizer, o tripulante, o comissário, a comissária, não são garçons e garçonetes, são pessoas importantes numa situação de emergência, ou não? Antes de mais nada, eu queria dizer, esse rapaz que deu entrevista, que eu me orgulho de ser brasileiro por causa disso. Na hora que a gente escuta uma pessoa cedendo um lugar para um médico, isso foi uma coisa bonita, que me emocionou, eu estava sentado ali assistindo, mas a gente é brasileiro, a gente ama o nosso país. Ama o nosso país. Olha só, o comissário talvez seja a peça mais importante na hora de uma evacuação de uma aeronave. É verdade. Porque o piloto ele está ali dentro fechado na cabine trabalhando. Você está resolvendo o problema. Pousou em algum lugar. Quem é que vai orientar as pessoas para sair desse avião? Comissário e comissário. É o comissário e a comissária. Então o comissário de bordo, antes de qualquer coisa, ele é um membro efetivo de segurança de voo e ele é chamado tripulante. Ou seja, não vai ser o piloto que vai sair dali de dentro para evacuar. Copiloto? Não, ninguém. É o tripulante. O comissário e a comissária. O piloto, ele está ali para pilotar a aeronave. Ele está ali para colocar o avião com a maior possibilidade de sobrevida possível dos tripulantes. Agora, quem está lidando com a massa, quem está lidando no dia a dia, quem está acudindo o passageiro que está passando mal, quem está fazendo tudo isso é o comissário de bordo. É uma carreira muito honrosa. Muito honrosa mesmo. Parabéns aos tripulantes, piloto, copiloto, mas parabéns também aos comissários e comissárias de bordo. Agora, Marquinhos, que tipo de acidente pode acontecer no ar para provocar uma explosão de um avião do porte do A330, por exemplo? O último que a gente viu foi um míssil, né? Lá se não me engano foi nos Estados Unidos ou na Coreia, que um 747, por engano, recebeu um míssil e morreu todo mundo. Teve um outro acidente que foi descoberto também, que ficou um vapor de combustível dentro de um tanque vazio e aconteceu uma centelha elétrica ali dentro e provocou uma explosão. A aviação, ela é assim um celeiro muito grande para pesquisa. Existe a constante necessidade, à medida que você melhora a tecnologia e o estado da arte, de você aprimorar a pesquisa na segurança de voo. É você dar condições ao ser humano de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Porque não adianta nada você ter uma máquina que o teu corpo, que a tua mente não acompanhe esse desenvolvimento. Então o importante nessa história toda é cada vez a gente desenvolver mais o treinamento para a segurança de voo, porque à medida que a aviação vai crescendo e vai se transformando num transporte de massa, você vai tendo mais possibilidades de acidente. Uhum. E cada acidente que acontece, ele fica com uma conotação de tragédia. Por quê? Morrem 200 pessoas, 300, é muito complicado.